Um carro de luxo, uma batida misteriosa e uma dúvida que intrigou os brasileiros. Afinal, quem eram as pessoas que estavam na Ferrari destruída durante um acidente em São Paulo? E por que o dono retirou as placas do carro e desapareceu? Uma cena inacreditável. Esse amontoado de ferro retorcido é o que sobrou de um carro avaliado em R$2 milhões. Descontrolada, a Ferrari só parou 200 metros depois que o motorista perdeu o controle. E o mais curioso, ele abandonou o local e ainda mandou retirar as placas e outras peças do carro. O motorista da supermáquina estava acompanhado por uma mulher. Testemunhas dizem até que era uma famosa. Uma pessoa do dinheiro deve ser conhecida, né? Com certeza é alguém famoso. Começo da madrugada de segunda-feira. O carro de luxo vinha de lá em alta velocidade. Neste ponto aqui, veja só, ele subiu na mureta. Vejam as marcas. Em seguida, derrubou um poste que estava aqui e seguiu. Passou para o outro lado da pista, bateu naquela outra mureta e só foi parar lá para frente, depois de capotar. Eu acho que é uma pessoa muito importante, porque para ter uma Ferrari de 1,5 milhão... Deve ser alguma pessoa assim, de importância na sociedade, porque ele não deu a cara ainda, né? O Domingo Espetacular teve acesso aos documentos do carro. Ele está em nome da empresa Farm, uma imobiliária da região do ABC Paulista. É uma Ferrari 458 Spider, licenciada em 2013. O imposto sobre veículos e o IPVA ainda tem um valor a pagar. A dívida é de R$38 mil. De acordo com a Junta Comercial de São Paulo, a empresa imobiliária fica em São Bernardo do Campo. Seguimos as pistas até o endereço que aparece no documento. Farm, negócios imobiliários, não tem por aqui? Não é um desses prédios aqui? Não, aqui é empresa de ônibus. Só ônibus. A Farm, uma empresa imobiliária, fica na mesma sede de uma empresa de ônibus. Esse outro documento do governo do estado de São Paulo diz que a Farm está registrada em nome de Maria Sete Braga. Ela também é dona da maior empresa de transporte coletivo de São Bernardo do Campo. O que você pode me falar sobre Maria Beatriz Sete Braga? Olha, ela é de uma família muito tradicional. Ela tem ligações também com outras famílias tradicionais da região. Ajudou, né, a montar um império, que é esse império que a gente vê em São Bernardo dos transportes. Mas os filhos, né? Os filhos parece que realmente expandiram o negócio, fazendo as alianças com outras empresas e se tornaram praticamente os reis do transporte coletivo na região. O jornalista Paulo César de Andrade Prado é conhecido em São Bernardo. Eu pergunto a ele sobre a empresa Farm. Que tipo de empresa é essa? É uma empresa estranhíssima, né? Porque eu também tive o cuidado, como algumas outras pessoas tiveram, de verificar que ela não existe no endereço no qual ela é relacionada. A impressão que dá é que é uma empresa que existe no papel apenas. O jornalista acredita ter descoberto quem dirigia a Ferrari. Relacionando os sócios e as pessoas próximas, eu cheguei ao nome do José. José Romano Neto. Isso. José Romano Neto, de 38 anos, é filho de Maria Beatriz Sete Braga. Em São Bernardo do Campo, ele tem o apelido de Zeca, o rei dos transportes do ABC. Mas por que ele não esperou o resgate e nem a polícia? E ainda deu ordens para que um funcionário retirasse a placa e algumas peças do carro? Dá para dizer que ele tentou se precaver, eu acho. Ele tentou evitar a exposição. Descoberto o motorista da Ferrari, fica a dúvida. Quem estava com ele? Como eu não posso provar, eu prefiro não revelar o nome da pessoa, mas é uma pessoa do meio artístico. Tentamos conversar com José Romano Neto na casa dele. Numa das empresas da família, ninguém quis falar. Ele não tem vindo aqui na empresa? Eu não posso dar informação. Uma coisa é certa. Quando bateu, a Ferrari estava a uma velocidade elevada. O acidente deixou muitas marcas na rodovia. O
combustível vazou e os funcionários da estrada precisaram jogar serragem na pista. Uma das poucas coisas que sobraram é esta etiqueta. A batida foi tão forte que o carro chegou a voar e bateu na mureta de proteção 2 vezes. Por pouco não caiu de uma altura de 20 metros. Apesar da violência, nem José Romano e nem a passageira misteriosa se feriram. A explicação é simples. Um carro como esse é projetado para suportar grandes impactos. É bem semelhante ao carro de Fórmula 1. E absorvendo mais essa energia, transmite menor quantidade de energia para quem está no interior. Ele é construído com uma carcaça, com uma lataria bastante diferenciada, com soldas diferenciadas. A Ferrari Spider 458 conversível pode chegar a 320 km por hora. Tem quase 500 cavalos de potência, 10 vezes mais do que um carro com motor 1.0. Ela vai de 0 a 100 km por hora em apenas 3 segundos e meio. O carro que bateu na rodovia foi comprado nesta loja, numa região nobre de São Paulo. Em todo o estado, existem apenas 7 modelos desse carro. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, a velocidade permitida no local do acidente é de 90 km por hora. É claro, é evidente que esse veículo estava numa velocidade muito acima do que é permitido na rodovia. Provavelmente entre 150 e 200 km por hora. O caso está sendo investigado por policiais desta delegacia da Zona Oeste de São Paulo. De acordo com especialistas, o motorista do carro de luxo pode ser responsabilizado por 3 crimes: fuga do local de acidente, fraude processual e direção perigosa. Este criminalista, presidente da Comissão de Trânsito da OAB, explica que o Código Nacional de Trânsito é claro sobre o abandono do local onde um acidente aconteceu. Basta ele fugir depois do acidente que já está consumado o crime, ou seja, configurado. E qual é o objetivo dessa fuga? Duplo. Fugir da responsabilidade civil, uma eventual indenização por alguém que tenha se machucado ou do próprio Estado que tem ali um poste derrubado, algo nesse sentido. As placas do veículo são sinais de identificação externos, diferente do chassi que é gravado, mas são placas externas que fazem com que eu chegue ao proprietário do veículo e, chegando ao proprietário, eu possa acioná-lo pela responsabilidade civil e pela criminal. Então, ao retirar estas placas, eu dificulto a autoridade policial que investigue o crime e que chegue ao autor daquele fato criminoso, no caso, a fuga do local do acidente ou outro crime mais grave que ele possa ter cometido. E se a perícia comprovar que o motorista dirigia acima do permitido, ele também pode responder por isso. Ele colocou em risco as pessoas, a incolumidade física das pessoas, pelo excesso de velocidade. Isso é um crime que está lá no Código Penal brasileiro. O empresário José Romano ainda não foi ouvido pela polícia. O carro de R$ 2 milhões teve perda total.